Meu nome é Ovaldo Rosa e hoje vamos estar falando sobre score de cálcio coronário, um exame que tem como objetivo ajudar a identificar aquelas pessoas com maior risco de desenvolver um infarto do miocárdio ou morte súbita. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. E entre as doenças cardiovasculares, a doença aterosclerótica das artérias coronárias são as mais frequentes e são as responsáveis pela maioria dos infartos e pela maioria das mortes súbitas de origem cardíaca. A cardiologia, ao longo dos anos, ela vem tentando identificar aquelas pessoas que têm uma probabilidade maior de desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou de ter uma morte súbita. Para isso, foram criados vários scores clínicos. São pontos onde a gente vai agregando, se a pessoa tem determinadas condições, vai aumentando a chance no período de tantos anos de poder desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou morte súbita. Porém, mesmo com esses scores, a gente, em determinado grupo de pacientes, não consegue identificar de uma maneira adequada. Por isso, tem lançado mão de outros métodos e esse exame, o score de cálcio coronário, ele vem com esse objetivo de tentar identificar, tentar ajudar a identificar os pacientes, as pessoas com risco maior de desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou de ter uma morte súbita. Veja que todos nós conhecemos alguém que teve um infarto e todos nós conhecemos, ou melhor, conhecíamos alguém que teve uma morte súbita cardíaca, aquela pessoa totalmente assintomática que chegou e de repente sentiu mal na rua e morreu e faleceu subitamente. Então nós estamos falando de algo que é muito forte e algo que é muito próximo de todos nós. O score de cálcio coronário, volto a dizer, tem o objetivo de ajudar a identificar as pessoas com a maior probabilidade de desenvolver um infarto ou de desenvolver uma morte súbita cardíaca. E o que é o score de cálcio coronário? É um exame que ele visa identificar e avaliar a quantidade de cálcio nas artérias coronárias. É um exame realizado através da tomografia, então é uma técnica de tomografia. Ele é realizado através de uma tomografia de tórax e essa tomografia tem como objetivo quantificar a quantidade de cálcio nas artérias coronárias. Tem algumas vantagens do score de cálcio coronário. É um exame rápido, é um exame simples, é um exame de baixo custo, é um exame que não usa contraste. Então, isso faz com que a gente, cada vez mais, em grupos específicos de pacientes, possamos usar o score de cálcio para nos ajudar na definição dos cuidados e da condução terapêutica de determinado paciente. Qual o objetivo, então? A gente falar mais um pouco ainda, que isso é muito forte, o objetivo de solicitar, de realizar em um paciente o score de cálcio coronário. É o objetivo de prognóstico, né? O objetivo de tentar identificar aquele grupo de pessoas com maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares, a pessoa com maior risco de desenvolver um infarto ou de ter uma morte súbita. O score de cálcio coronário, ele não serve para fazer o diagnóstico se uma artéria está obstruída, se está muito obstruída, se está pouco obstruída, ele não serve para isso. Ele serve para o prognóstico, para ajudar a gente prever qual a probabilidade, qual o percentual desse paciente, qual a chance dele de desenvolver um evento nos próximos anos. Ou seja, ele agrega a informação aos scores clínicos já existentes. Em quem indicar
É um exame para ser feito por todo mundo, por todas as pessoas? Não. Ele tem sua indicação específica. O primeiro grupo que a gente pensa na realização do score de cálcio coronário é naquelas pessoas que são assintomáticas, ela não tem sintomas nenhum, porém tem um risco intermediário para desenvolver uma doença arterial coronária, tem um risco intermediário para os eventos cardiovasculares. Por exemplo, homens acima de 45 ou mulheres acima de 55 anos que tenham outros fatores de risco, ou que sejam diabéticos e que sejam assintomáticos. Um outro objetivo também do score de cálcio é naqueles pacientes e que têm resistência para aderir a um tratamento. Então, quando nós pegamos um exame que a gente pode falar muito claramente, olhe, o seu score de cálcio aqui está alto, você tem uma probabilidade de tantos por cento de desenvolver um infarto, de ter um evento cardiovascular mais sério em 10 anos. Então, isso ajuda a pessoa se convencer a se tratar, o que nós chamamos como adesão ao tratamento, ajuda o paciente a aderir ao tratamento. Ou seja, o score de cálcio, ele tem a indicação importante porque ele é um marcador de doença aterosclerótica das artérias coronárias. Em quem a gente não deve solicitar, em quem não tem nenhuma vantagem de solicitar, é naquele paciente que já tem um diagnóstico de doença arterial coronária, aquele paciente que a gente já sabe que já teve um infarto, que já fez uma cirurgia de revascularização miocárdica, aquele paciente muito jovem, que não tem de baixíssimo risco, aquele paciente com a dor torácica aguda de origem cardíaca também não tem vantagem nenhuma a gente solicitar. Então, não é indicado a solicitação nessas pessoas, né? E, frente a um score de cálcio, a gente realiza como a gente interpretar o resultado, o que é que ele pode dizer para a gente. O score de cálcio ideal seria o score de cálcio 0, seria a gente não ter calcificação nas artérias coronárias. O score de cálcio 0, ele informa para a gente que a pessoa que está com o resultado de um score de cálcio 0, ele tem uma probabilidade muito pequena de desenvolver um infarto ou de desenvolver uma morte súbita cardíaca nos próximos 10 anos, uma probabilidade de menos de 2%. Já quando o score de cálcio ele está entre 1 e 99, a pessoa tem uma probabilidade de menor que 10% de desenvolver um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Quando você tem um score de cálcio entre 100 e 399, você passa a ter uma probabilidade de 10 a 20% de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. E um score de cálcio acima de 400, você tem um risco maior de 20% de desenvolver um evento cardiovascular, um infarto ou uma morte súbita nos próximos 10 anos. Então, é algo que agrega informação para o paciente, agrega informação para o médico. A gente veja que a gente tem um númerozinho aí, que é um número que a gente, quando trabalha com o score de cálcio, a gente fica muito atento. O score de cálcio acima de 100, você tem um risco, que a gente diria um risco significativo, não é que seja um risco tão alto, de desenvolver um evento cardiovascular. Um score de cálcio acima de 400, você já tem um risco muito alto de desenvolver um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Eu mesmo, há alguns dias, um paciente que também é um grande amigo, 56 anos, assintomático, normotenso, ou seja, não tem pressão alta, ele não é diabético, porém ele tem uma dislipidemia, o colesterol dele é muito alto e ele tem uma história familiar de morte súbita e uma história familiar importante para a doença coronária. Ele teve um irmão que faleceu aos 49 anos de idade, subitamente, o pai dele faleceu aos 66 anos, subitamente, mas ele chegou para mim totalmente assintomático. Então, assintomático, não era diabético, não era hipertenso, não fumava. Quando nós fizemos a avaliação dele, a gente pôde constatar, através do ultrassom das carótidas e do ultrassom dos membros inferiores, placas ateroscleróticas nas artérias, porém sem causar obstrução.
Nós fizemos o exame ergométrico dele, o exame da esteira, e não tinha isquemia miocárdica. Mas isso foi suficiente para dizer a ele que naquele momento ele não tinha isquemia. Mas eu não posso, só com esses exames, dizer a ele qual o estado das artérias coronárias, qual a carga arteriosclerótica das artérias coronárias. E nós solicitamos para ele o score de cálcio. E o score de cálcio dele vem em quase 500. Então, o paciente com risco alto de desenvolver um infarto do miocárdio ou uma morte súbita nos próximos 10 anos. Então, é evidente que nós entramos com medidas agressivas de mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, uma série de medidas, e entramos também com estatinas e outras medidas. Então, é muito importante e pode fazer a diferença nesse grupo de pacientes com risco intermediário e que seja assintomático. Já um outro paciente de 32 anos me procurou, não tinha outros fatores de risco, que queria fazer o score de cálcio. É evidente que eu nem solicitei. Então, veja bem, tem a indicação em quem solicitar e quem não solicitar. Mas é um exame que agrega, que pode ajudar muito a gente quando a gente casa ele com esses scores clínicos já existentes.